Vamos lá, gente, vamos continuando a nossa leitura, Machado de Assis, o conto que nós estamos na sequência, do Luís Soares, e agora vou começar o capítulo quarto, portanto, do Machado de Assis, no conto do Luís Soares. Valeu? Então vamos lá. Vamos fazendo certas anotações aqui. Acho que isso vai enriquecer um pouco mais a leitura. Valeu? Então vamos lá. Essa obra, como eu digo, já está em domínio público, então não tem problema nenhum com direitos autorais. Vamos fazendo um trabalho em cima disso aqui. Então, capítulo 4. Um dia de manhã, o Major Vilela recebeu a seguinte carta. Meu valente Major, cheguei da Bahia hoje mesmo. E lá irei de tarde para ver-te e abraçar-te. Prepara um jantar. Creio que me não has de receber como qualquer indivíduo. Não esqueças o vatapá. Teu amigo Anselmo. Bravo, disse o major. Temos cá o Anselmo. Prima Antônia, mande fazer um bom vatapá. O Anselmo, que chegara da Bahia, chamava-se Anselmo Barroso de Vasconcelos. Era um fazendeiro rico e veterano da independência. Com os seus 78 anos, ainda não se mostrava rijo e capaz de grandes feitos. Melhor dizendo, ainda com os seus 78 anos, velho, ainda se mostrava rijo e capaz de grandes feitos. Né? Tinha sido amigo íntimo do pai de Adelaide, que o apresentou ao major, vindo a ficar amigo deste depois que o outro morrera. O Anselmo acompanhou o amigo até os últimos instantes e chorou a perda como se fora seu próprio irmão. As lágrimas cimentaram a amizade entre ele e o major. Lembrando que o major está cuidando da educação da moça ainda lá. De tarde apareceu Anselmo galhofeiro e vivo, como se começasse para ele uma nova mocidade. Abraçou a todos, deu um beijo em Adelaide, a quem felicitou pelo desenvolvimento das suas graças. Não se ria de mim, disse-lhe ele. Eu fui o maior amigo do seu pai. Pobre amigo. Morreu nos meus braços. Soares, que sofria com a monotonia da vida que levava em casa do tio, alegrou-se com a presença do galhofeiro ancião, que era um verdadeiro fogo de artifício. Anselmo é que pareceu não simpatizar com o sobrinho do major. Quando o major ouviu isto, disse: Sinto muito, porque Soares é um rapaz sério. Creio que é sério demais. Rapaz que não ri. Não sei que incidente interrompeu a frase do fazendeiro. Depois do jantar, Anselmo disse ao major: Quantos são amanhã? 15. De que mês? É boa, é de dezembro. Então, 15 de dezembro. Daí ele falou assim: Bem, amanhã, 15 de dezembro, preciso ter uma conferência contigo e os teus parentes. Se o vapor se demora um dia em caminho, pregava-me uma boa peça. Quer dizer, amanhã preciso ter uma reunião com vocês. No dia seguinte, verificou-se a conferência pedida por Anselmo. Estavam presentes o major, Soares, Adelaide e a dona Antônia, únicos parentes do finado. Daí ele disse o seguinte: Fazem hoje 10 anos que faleceu o pai dessa menina, disse Anselmo, apontando para Adelaide. Como todos sabem, o Dr. Bento Varela, pai da moça, né, foi o meu melhor amigo
e eu tenho consciência de haver correspondido à sua expectativa até os últimos instantes. Sabem que ele era um gênio excêntrico. Toda a sua vida foi uma grande originalidade. E ideava 20 projetos, tal qual o mais grandioso, tal qual o impossível, sem chegar ao cabo de nenhum. Porque o seu espírito criador tão depressa compunha uma coisa como entrava a planear outra. Quer dizer, não acabava nenhum projeto e já começava outro. É verdade, interrompeu o major. O Bento morreu nos meus braços e, como derradeira prova de sua amizade, confiou-me um papel com a declaração de que eu só abrisse em presença dos seus parentes 10 anos depois de sua morte. No caso de eu morrer, os meus herdeiros assumiriam essa obrigação. Em falta deles, o majora, a senhora Dona Adelaide, enfim, qualquer pessoa que, por laço de sangue, estivesse ligada a ele. Enfim, se ninguém houvesse na classe mencionada, ficava incumbido um tabelião. Tudo isso havia eu declarado em testamento que vou reformar. O papel a que me refiro, tenho aqui no bolso. Olhe para onde vai o conto agora. Houve um movimento de curiosidade. Anselmo tirou do bolso uma carta fechada com lacre preto. É este, disse ele. Está intacto. Não conheço o texto, mas posso mais ou menos saber o que está dentro por circunstâncias que vou referir. Redobrou a atenção geral. Antes de morrer, continuou Anselmo, o meu querido amigo entregou-me uma parte da sua fortuna. Quero dizer, a maior parte, porque a menina recebeu apenas 30 contos. Eu recebi dele 300 contos que guardei até hoje intactos e que devo restituir segundo as indicações desta carta. A moça herdeira ficou com 30, né? O dinheiro da época, 30 contos. E o pai dela deixou na mão do cara, desse amigo dele, 300. Olha, 30 para 300 é bastante coisa. Que ele, nesta oportunidade de hoje, deveria entregar para a moça, mas tem uma carta junto. A um movimento de espanto em todos, seguiu-se um movimento de ansiedade. Qual seria a vontade misteriosa do pai de Adelaide? Dona Antônia lembrou-se que em rapariga fora namorada do defunto e por um momento lisonjeou-se com a ideia de que o velho maníaco se houvesse lembrado dela às portas da morte. Nisto reconheço eu, o Mano Bento, disse o major tomando uma pitada. Era o homem dos mistérios, das surpresas e das ideias extravagantes, seja dito sem agravo aos seus pecados, se é que os teve. Anselmo tinha aberto a carta. Todos prestavam ouvidos. O veterano leu o seguinte. Meu bom e estimadíssimo Anselmo, quero que me prestes o último favor. Tens contigo a maior parte da minha fortuna, e eu diria a melhor se tivesse de aludir à minha querida filha Adelaide. Guarda esses 300 contos até daqui a 10 anos e, ao terminar o prazo, lê esta carta diante dos meus parentes. Se nessa época a minha filha Adelaide for viva e casada, entrega-lhe a fortuna. Se não estiver casada, entrega-lhe também, mas com uma condição. É que se case com o sobrinho Luís Soares,
filho da minha irmã Luísa. Quero-lhe muito e, apesar de ser rico, desejo que entre na posse da fortuna com a minha filha. No caso em que esta se recuse a receber a esta condição, fica tu com a fortuna toda. 300 aí é uma grana, imagino, boa. O pai da menina disse, entrega para ela, só que ela tem que casar com o Luiz Soares. É isso. Não é com outra pessoa. Se ela não casar, ela não quer a fortuna. E se ela não quiser a fortuna, fica para você, que foi o portador dessa carta. Quando Anselmo acabou de ler esta carta, seguiu-se um silêncio assim de surpresa geral, de que partilhava o próprio veterano, alheio até então ao conteúdo da carta. Quer dizer, ele não sabia o que acontecia na carta, mas percebeu que ele tinha a chance de ficar com um pouquinho de dinheiro ali também, né? Pouquinho não, bastante. Soares tinha os olhos em Adelaide. Adelaide tinha os olhos no chão. Por quê? Porque, não se esqueça, o Soares queria um casamento com grana. Ele falou que Adelaide só tinha 30 contos. Só que agora Adelaide está na mão dela. Ficar rica, milionária. Como o silêncio se prolongasse, Anselmo resolveu rompê-lo. Ignorava, como todos, disse ele, o que esta carta contém. Felizmente chega ela a tempo de se realizar a última vontade do meu finado amigo. Sem dúvida nenhuma, disse o major. Ouvindo isto, a moça levantou insensivelmente os olhos para o primo e os dela encontraram-se com os dele. Os dele transbordavam de contentamento e ternura. A moça fitou-os durante alguns instantes. Um sorriso, já não zombeteiro, passou pelos lábios do rapaz. A moça sorriu com tamanho desdém às zumbaias de um cortesão. Anselmo levantou-se. Agora que estão cientes, disse ele aos dois primos, espero que resolvam e como o resultado não pode ser duvidoso, desde já os felicito. Entretanto, hão de dar-me licença que tenho de ir a outras partes. Com a saída de Anselmo, dispersara-se a reunião. Adelaide foi para o seu quarto com a velha parenta. O tio e o sobrinho ficaram na sala. Luiz, disse o primeiro, és o homem mais feliz do mundo. Parece-lhe, meu tio, disse o moço procurando disfarçar a sua alegria. És, tens uma moça que te ama loucamente, de repente cai-lhe nas mãos uma fortuna inesperada, e essa fortuna só pode havê-la com a condição de se casar contigo. Até os mortos trabalham a seu favor. Afirmo-lhe, meu tio, que a fortuna não pesa nada nestes casos. Mentira, né? Se eu assentar em casar com a prima, será por outro motivo. Bem sei que a riqueza não é essencial. Não é. Mas, enfim, vale alguma coisa. É melhor ter 300 contos que 30. Sempre é mais uma cifra. Contudo, não te aconselho que te cases com ela se não tiveres alguma afeição. Nota que eu não me refiro a estas paixões de que me falaste. Casar mal, apesar da riqueza, é sempre casar mal. E que interessante, né? A obra do Machado de Assis é muito interessante nesse aspecto. Ele trouxe um elemento, que é o dinheiro, que faltava para que o Soares tomasse uma decisão, só que o Soares tinha dito antes para a moça que não dava para casar com ela porque ela não tinha grana. Basicamente é isso. Só que agora a coisa mudou.
Estou convencido disto, meu tio, e ele está fazendo toda uma cena, né? Por isso ainda não dei a minha resposta, nem dou por hora. Se eu vier a afeiçoar-me à prima, estou pronto a entrar na posse dessa inesperada riqueza. Como o leitor está adivinhando, ou melhor, como o leitor terá adivinhado, a resolução do casamento estava assentada no espírito de Soares. Claro, ele queria casar por conta da grana. Em vez de esperar a morte do tio, parecia-lhe melhor entrar desde logo na posse de um excelente pecúlio, o que lhe afigurava muito mais fácil quanto era a voz do túmulo que o impunha. Soares contava também com a profunda veneração de Adelaide por seu pai. Isto, ligado ao amor que a rapariga sentia por ele, devia produzir o efeito desejado. Nessa noite o rapaz dormiu pouco, sonhou com o Oriente, pintou-lhe a imaginação um harém recendente das melhores essências da Arábia, forrado o chão com tapetes da Pérsia. Sobre moles divãs ostentavam-se as perfeitas belezas do mundo. Uma circassiana dançava no meio do salão ao som de um pandeiro de marfim. Mas um furioso eunuco, precipitando-se na sala com o iatagã, tipo uma espada, desembainhado, enterrou-o todo no peito de Soares, que acordou com o pesadelo e não pôde mais conciliar o sono. Levantou-se mais cedo e foi passear até chegar a hora do almoço e da repartição. Legal? Vou ficar por aqui porque aqui já termina o capítulo 4 e começa o capítulo 5. Mas a gente já vê que a história começa a tomar um outro rumo nesse conto, que é do Luís Soares. Relembrando, ele não dava muita bola para a moça, porque ela não tinha tantas posses, e o objetivo dele era entrar na grana, fazer um casamento de interesses. E esse dinheiro vai aparecer na vida da moça agora, se ela casar com ele. Interessante. Valeu? Depois eu volto para continuar o capítulo e começar aqui o capítulo 5. Dê like, comente e deixa recado aí. Tchau, tchau.